Nessa aula, então, vamos direto aqui para a tela do Tia Portal. Agora a gente vai de fato adentrar no software aqui para aprender todas as funções. Então, essa aqui ela é a primeira tela, a tela que a gente cai, que é o Portal View, visualização do portal. E o Tia Portal ele tem basicamente duas telas macro, né? Que é o Portal View, essa tela em que estamos, e temos também o Project View, que é a parte interna aqui. Voltando para o Portal View, que é o objeto de estudo dessa aula, onde vamos ver todas as funções aqui presentes. Então, inicialmente a gente acabou já vendo nas aulas passadas algumas, né? Então a gente tem aqui a parte de abrir um projeto existente, a parte de criar um novo projeto, que criaremos logo mais, e a parte de migração de projeto, que vimos na última aula. Então, note que eu não tenho nenhum projeto aberto. Então, na parte da esquerda aqui, ó, eu tenho apenas a função de Start e a parte de Online Diagnósticos aberta aqui, que eu posso clicar. As outras, não há nada que eu possa fazer por enquanto, porque eu não estou com nenhum projeto aberto. Além do mais, a parte de fechar projeto também não está habilitada, visto que eu não tenho nenhum aberto neste momento. Então, descendo um pouco mais aqui, a gente tem esse aqui, que é a tour de boas-vindas, né, do Tia Portal. Quando a gente clica, a gente vai abrir e ser redirecionado para um site da Siemens. E esse site aqui ele é bem bacana, né, porque tem bastante tutoriais, bastante direcionamentos aqui para quem está começando a trabalhar. Então, por exemplo, esse primeiro aqui, que é um overview do Tia Portal, a gente consegue abri-lo e ver diversos tópicos aqui que a gente consegue abrir, tudo mais. Normalmente tem um vídeo associado a ele. Então a gente consegue vir aqui, dar o play e ver tudo o que está acontecendo. Então são bastante aulas, recomendo que assistam, tem bastante conteúdo muito legal, disponibilizado de graça aí pela Sims. Voltando aqui ao Tia Portal então, na parte de baixo a gente tem o software instalado. Então é basicamente tudo que a gente fez a instalação. Nessa primeira parte a gente consegue ver os pacotes com os updates, então a gente pode ver aqui que, por exemplo, o meu Step 7 ele está no update 2. A gente viu, né, na aula do Tia Administrator, do update também, que já tem a 6, mas eu ainda não fiz a atualização. Estou na 2 por enquanto. Algumas coisas não aparecem aqui, por exemplo, a gente viu lá que o PLC sim, ele não aparece. Então a gente tem que vir aqui em informações detalhadas. Aqui em informações detalhadas ele tem a relação aqui de tudo, tanto com a versão quanto o release também, para procurar no site da Siemens para poder bater informações. Além disso, a gente consegue ver sobre a instalação de pacotes de suporte, bem como alguns componentes instalados, com versão e release também, e algumas informações sobre o meu sistema operacional também. Então, o nome do computador, o local, o diretório, né, onde está instalado o sistema operacional, dentre algumas outras informações. Tudo isso aqui pode ser exportado, ele vai ser exportado em formato Excel, numa planilha que você pode utilizar para alimentar algumas informações. Fechando aqui na parte inferior direita, a gente ainda tem a opção de checar por updates, né? Aí, ao clicar aqui, ele vai abrir a tela do TIA Updater. Então, aqui a gente consegue fazer. Então, a gente consegue abrir, né, lá pela área de trabalho, clicando direto, procurando pelo TIA Updater. Ou a gente pode abrir por dentro do TIA Portal também, é a mesma coisa. Aqui a gente tem o Help, né? O Help ele vai aparecer diversas vezes, talvez a tela mais importante do TIA Portal aí. Então, vou clicar aqui para poder abri-lo. O help do Tia Portal, na verdade, é uma documentação, então, que é muito utilizada. Tudo que a gente precisa tem aqui, basicamente. Então, quero aprender sobre tal bloco, quero aprender o que é isso ou aquilo. Talvez um dos passos mais primordiais aí da automação é você dar um clique ali e apertar o F1, né? O F1 é a famosa tecla de abrir o help aí. Então, por exemplo, aqui a gente tem a parte de programação de CLP, a parte de criar aqui um ladder, por exemplo, configurações do ladder, e a gente consegue vir aqui e ver um overview. Então, isso aqui tem basicamente para todos os blocos, blocos de comunicação, linguagens de programação, dentre outras coisas. A gente vai ver bastante mesmo o help por aqui. Descendo mais aqui, a gente tem a parte de idioma, né? Aqui vai ter só o inglês, eu só instalei o inglês, mas aqui se tivesse algum outro pacote de idioma instalado no Tia Portal, por aqui você poderia selecionar, lembrando que a gente consegue fazer isso lá pela parte de dentro também. Uma informação importante é que tudo isso que a gente faz aqui no Portal View, a gente consegue fazer lá de dentro do Project View, né? Então, na visualização do projeto lá, a gente consegue acessar todas essas informações que estão aqui. Mas o contrário, ele não é possível, né? Nem tudo que a gente faz lá, a gente consegue fazer daqui. Então, esse Portal View é meio que uma tela introdutória mesmo no Tia Portal. É para a gente conseguir fazer alguns steps aqui macro, né? Como a gente vai ver aqui, por exemplo, criar alguns blocos de programação, mas a partir de programá-los de fato, a lógica a gente tem que fazer lá no Project View. Tanto que é assim, muito comum, né? Normalmente na hora que o Tia Portal abre,
né? Normalmente a gente pega, escolhe o projeto e já vai direto para a tela do Project View, que a gente normalmente faz tudo por lá. Mas tem muitas coisas interessantes que dá para fazer por aqui. Então a última aqui, ó, a parte de online diagnóstico. Na hora que a gente vai em online diagnóstico, a gente ainda tem o help, mas a gente tem essa aqui de dispositivos acessíveis. Então olha que legal. Mesmo eu não tendo abrido nenhum projeto aqui, aberto nenhum projeto, a gente consegue verificar o que tem na rede, se tem alguma coisa conectado que é compatível com o Tia Portal. Então aqui, ó, neste momento ele vai procurar no meu Wi-Fi, aqui no meu Wi-Fi não tem nada, mas por exemplo, eu posso vir aqui e abrir o PLC Sim. No momento que eu abro o PLC Sim, ó, ele já entende que a interface na qual eu vou procurar é o PLC Sim. Então, ó, eu não inicializei nenhuma CPU ainda. Então, se eu procurar, ele não vai encontrar nada, naturalmente. Só que se eu vier aqui, por exemplo, vou startar uma CPU do 1500, vou simular uma CPU do 1500 aqui. No momento em que ela começa a rodar, agora ela está aqui, laranjinha, ela está em stop. Não tem nenhuma programação, não fiz download de nada, né? Então não tem por que eu colocar em RAM. Mas aqui agora eu venho e consigo encontrá-la. Ó. Então aqui ela mostra que é uma CPU S7500, o IP que está agora, e aqui está falando, né? Que é uma simulação da CPU 1500, que é o que está aqui. Utilizaremos bastante o PLC Sim, que a gente vai simular aí diversas CPUs 1500, 1200. Então, ó, se eu desabilitá-la, se eu vier procurar de novo aqui, agora eu já não encontro mais nada. Então, tá. Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos criar um novo projeto. Eu vou criar um novo projeto aqui, eu vou colocar ele na minha área de trabalho mesmo. Selecionei a área de trabalho. Aqui é o nome do projeto, vou deixar aqui, ó, projeto 1. O diretório dele, a versão do Tia Portal em que está sendo criada e o autor. Esse nome ele pega o nome do usuário do Windows. Então aqui você pode mudar sem problema nenhum, além disso você pode estabelecer algum tipo de comentário também para sua programação. Feito isso, é só dar um create aqui que ele vai criar o projeto. E aí, notando aqui, ó, na parte esquerda, aquelas funções que estavam desabilitadas no momento em que eu abro um projeto, agora elas ficarão disponíveis para a gente fazer a utilização delas. Então, agora eu estou com um projeto aberto, né? Então, essa tela que abre direto, ela é os primeiros passos aqui, ó. Então, ela é, na verdade, um menu que pode nos direcionar para alguma dessas abas aqui, ó. Então, se eu coloco a parte de configurar um dispositivo, ele vai aqui para o Device Network. Se eu quiser voltar lá na parte de primeiros passos, é só voltar aqui que ela está aqui novamente. Então, analisando aqui, o que nós temos em cada uma? Aqui nós temos a parte de Devices Networks, para a gente adicionar algum tipo de hardware aqui na nossa programação. A gente consegue fazer isso também na parte de dentro pelo Project View, mas a gente também consegue inserir por aqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui está para mostrar todos os dispositivos, como eu criei ela agora não tem nenhum. Se eu vier aqui e adicionar um novo dispositivo, vai abrir o catálogo. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, adicionar um 1500, vou colocar uma CPU aqui, uma 1517, essa por exemplo. No momento em que eu clico nela, aqui tem essa opção para abrir o Device View. Se eu deixo isso aqui marcado e dou um ADD, ela vai adicionar, mas só que ela já vai lá para dentro do Project View direto. Então não é isso que a gente quer. Eu quero simplesmente adicioná-la e ficar nessa tela para eu adicionar alguns outros dispositivos. Coloco para adicionar, ele vai carregar a CPU. Eu poderia também escolher o nome. Aqui está PLC_1, é o nome padrão que vai vir. Adicionado, vem e aparece aqui. Então aqui a gente tem três opções de visualização. Né? A gente tem a opção aqui, a gente tem a lista, que vai fazer uma listagem aqui, e a gente tem essa visão aqui, parecida com os blocos aqui, que vai aparecendo um do lado do outro. Então, a gente adicionou um CLP, vamos porventura aqui então, adicionar uma IHM, vou colocar uma Comfort aqui, pode ser uma de 9. Vou adicionar, aí aqui também, olha só, eu tenho o Wizard aqui, ó. Se eu coloco para adicionar e deixo aqui marcado, vai abrir o Wizard, que é aquela tela inicial de programação da IHM, que a gente pode escolher o controlador, escolher a configuração inicial das telas, telas de alarme, alguns botões já pré-definidos, template, enfim. Neste momento eu não quero, eu quero só adicioná-lo. Tudo isso a gente vai ver na sequência do curso, a gente vai ver isso aqui com muita calma, passar por cada itemzinho. Aqui agora eu vou simplesmente adicioná-lo. IHM adicionado. Então aqui agora ele já fez uma separação na minha visualização, né, entre PLCs e IHM. Então, por fim,
para a gente conseguir ver a parte ali de drive, eu vou adicionar também um inversor. Vou colocar um G120, pode ser a 250 Profinet aqui. Aí aqui tem a mesma coisa, né? Então vou deixar desmarcado para que não vá lá para dentro. A parte inferior aqui também, ó, ele vai dizer qual que é o projeto que está aberto e o diretório, onde que ele está salvo. Então aqui, sem mesmo ir para a tela, né, do Project View, eu já adicionei 3 itens de hardware na minha programação. Eu posso adicionar outros dispositivos, posso mudar a visualização aqui. Além disso, a gente tem a parte de configuração de rede aqui, ó. Ao clicar em configuração de rede, o que ele faz? Ele vai lá para dentro do Project View de novo. Então, a parte de configuração de rede, pela parte do portal, a gente não consegue fazer nada. Além disso, a gente tem um help. E aí, passando aqui, então, a gente tem a parte de PLC Programming, né? Então, ele vai fazer lá sobre a parte da programação do CLP. Então, aqui, ele naturalmente está dentro do CLP. Não tem jeito de fazer isso aqui para IHM ou para o inversor. Então, a gente tem aqui, né, o main, o OB1, o Organization Block, que é o padrão que vem já em todo o CLP. E por aqui a gente consegue fazer e adicionar alguns outros blocos também. A gente não vai conseguir programá-los por aqui, a gente tem que ir para a tela do projeto. Né? Mas aqui a gente consegue adicionar, nomear e tudo mais. Então, ó, por exemplo, vamos adicionar um bloco aqui, pode ser uma FC, vai vir com esse nome, não tem problema. Vou deixar aqui, por exemplo, em Ladder mesmo. Aqui, se eu colocar para adicionar e abrir, ele já vai lá para dentro do software. Não queremos isso agora. Então, ele veio aqui, já criou a minha primeira FC. Posso vir aqui, posso continuar. Posso mudar aqui, ó, vou colocar um gráfico aqui, por exemplo. Coloco para adicionar. Então aqui ele já vai criando uma estrutura de programação sem mesmo eu abrir a tela do projeto. Então aqui a gente consegue ver as informações, consegue renomear, consegue organizar. A parte de referência cruzada e estrutura de chamada do bloco, se eu clicar, ele vai levar direto para dentro do Tia Portal, porque é lá que tem essa tela. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, em estrutura de chamada, tá vendo? Ele já vai lá direto para a tela do Project View. Voltando aqui no Portal View, então a gente tem a parte também de Motion, né? A parte de Motion também está associada ao CLP. Então aqui a gente pode, por exemplo, adicionar um novo objeto, né? Então a gente pode aqui adicionar, por exemplo, um objeto PID para fazer um controle PID alguma coisa, um ident aqui para leitura de tag RFID ou algo assim, estruturas de contagem rápida e estrutura de motion também em geral aqui para controle de servos, por exemplo, ou algo nesse sentido. Então a gente pode adicionar aqui que já fica criado também. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, colocar um PID compacto, deixando desmarcado aqui para não ir lá para dentro. Aí aqui na minha lógica agora já tem um PID compacto. Na parte de drive, aqui a gente consegue verificar algumas informações, né? Agora eu estou aqui no drive 1. Porém aqui eu não vou conseguir fazer muita coisa para o drive. Porque, por exemplo, se eu venho aqui em parameter view, na hora que eu dou um clique ele já vai levar lá para dentro, né? Então a gente já não está mais no portal view. Aqui é mais para a parte de visualização mesmo, ou para caso eu queira ver online e ver se tem algum inversor conectado na rede ou algo nesse sentido. Na parte de telas, aí aqui é onde aparece mais coisas, né? Porém aqui é mais informativo, porque a gente não vai conseguir fazer muita coisa por aqui também. A não ser criar novas telas, renomeá-las ou algo assim. Aqui a gente tem todos os objetos que já são padrão da IHM, que já vem criados, né? A parte de tela, templates, os slidings, né? Que são aquelas telas que abrem assim do lado da IHM. A gente tem uma tela global e uma área permanente também que pode ser definida. Porém, dependendo, se eu clicar aqui, por exemplo, em Global Screen, ele vai abrir a parte lá de dentro, que é para eu fazer a configuração da global. Aqui a gente consegue adicionar algum objeto. Então, por exemplo, o que eu posso adicionar de objetos por aqui? Eu posso adicionar uma tela, eu posso adicionar uma tela de pop-up, eu posso adicionar um template, não tem problema. Dá para fazer isso por aqui. Porém, a parte de configuração, fazer desenho no pop-up. É isso que tem que ser lá na parte de dentro, não tem como. Além disso, eu posso vir aqui na parte de edição de telas, então eu posso adicionar, eu posso renomear essa que está aqui, lembrando que eu posso também sempre modificar a visualização aqui. A parte de tags, então, a gente tem o default aqui, o tag table default, a gente pode adicionar algumas outras, so, por exemplo, eu posso criar uma tag table para o motor, outra para esteira, outra para isso, para aquilo. Então você já pode definir essa estrutura de forma que já fique pronto na hora que for lá para a parte de dentro. Alguma coisa de alarme também, então aqui a gente consegue ver os tipos de alarmes que estão definidos, porém se você clicar para abrir aqui, ele naturalmente vai levar lá para a tela lá de dentro. A gente tem a parte de Device Settings também, que vai direcionar para uma tela lá de dentro. Aqui é para a gente fazer algumas configurações, configurações de runtime, por exemplo.
que são configurações da IHM, por exemplo. Eu quero que a minha IHM seja um servidor OPC, por exemplo. A gente consegue clicar aqui, mas só que isso vai levar lá para dentro. Assim como a parte de simulação do dispositivo, né? Então, se a gente clicar aqui, ele vai falar, ó, tem uma TP900 que está selecionado. Se você quiser simular o runtime, você pode vir aqui e simular. Então, por exemplo, aqui, ó, clicando em simular o runtime, vamos ver o que vai acontecer. Então, ele vai levar lá para dentro, né? Ele vai fazer uma compilação. Como não tinha nada na tela, né? Então, ele vai fazer a simulação. Então, a tela está aqui, mas não está com nenhum objeto, nem nada criado. Voltando então para o Portal View, aqui a gente tem o Help. E é basicamente isso. Acho que vimos tudo sobre o nosso Portal View, todas as funções que ele tem aqui. Então a gente consegue vir aqui agora na parte de projeto, ó, do Project View, que nós veremos na próxima aula sobre isso aqui. Mas a gente vê ó, que os 3 hardwares estão adicionados, né? Não foi criado nenhum tipo de conexão entre eles, não configurei isso lá na parte externa. Além disso, no CLP a gente também colocou o PID, que está aqui. E a IHM com o inversor foi adicionado corretamente. Então, é basicamente isso, né? Então, o Portal View aí, por mais que a gente não vai conseguir fazer muita coisa por aqui, ele é uma introdução bem bacana para o Tia Portal. A gente consegue montar a nossa estrutura de programação por aqui, consegue adicionar blocos, renomear, ver tudo que já tem, né? Na lógica. Se porventura estiver abrindo um projeto que não foi de sua autoria, por exemplo, às vezes, antes mesmo de ir para lá e se preocupar, às vezes seria interessante vir aqui em Device Networks, colocar aqui uma lista, ver tudo que tem, né? A parte de programação aqui também para ver qual é a estrutura, né? Quantos blocos de organização, quantas FC, quantas FBs, como que tá o padrão de nomenclatura da pessoa que fez aquela programação. Dessa forma fica um pouco mais simples na hora que a gente vai lá para a tela de projeto, que é o objetivo da nossa próxima aula. Beleza? Até lá!